amigos que acompanham o canal Abelhas de Bimacatinga. Fenótipo. Antes de falar de fenótipo, eu peço para você fazer a inscrição no canal, compartilhar o vídeo, acionar o sininho para receber outras informações e ao final deixar o seu sinal de joinha. Então, pessoal, o fenótipo é a coisa assim, é difícil às vezes, muitas vezes as pessoas encontram, é um conceito dentro da genética, mas tem a ver o quê? Com a aparência do indivíduo. Para a gente entender, a gente tem que saber que o fenótipo ele é feito pelo genótipo, que é toda a configuração gênica de um indivíduo qualquer, mais o ambiente. E por que eu estou chamando a atenção? Anteontem e até ontem, mas principalmente ontem, na segunda-feira, foi muito comentado espécies do gênero Physiomelitta. Tem vários tipos. Por exemplo, a Physiomelitta que tem aqui na região de Pernambuco, no sertão de Pernambuco, é chamada popularmente de abelha branca, moça branca, moça bonita, entre outras denominações. São nomes populares. Nomes populares a gente não pode se prender muito. Tem uma chamada Abreu, Mané de Abreu, que também outra parecida com a moça branca, mas tem diferença? Tem. Ela é menor um pouco, ela é mais amarela, uma tonalidade mais forte. Tem a chamada marmelada, que ela tem também uma tonalidade diferente e, só para a gente ter uma ideia, muito parecida. E tem a jataí, que é menorzinha e é bem diferente, que ela também tem assim, tem os olhos esverdeados, tem umas características bem diferentes. Bom, mas o que tem a ver isso, fenótipo? Porque às vezes a abelha, como qualquer outro organismo vivo, durante a sua vida, ela vai envelhecendo, vai mudando essa tonalidade. Um exemplo também, no caso da abelha branca, eu tenho aqui apenas uma colônia. As abelhas novas, as asas são mais esbranquiçadas, tanto até aí dá para chamar a abelha branca. Quando elas ficam mais velhas, essa tonalidade fica mais acentuada, mais amarelada, menos esbranquiçada. E as abelhas mais adultas, mais velhas, vamos dizer assim, da mesma caixa, vamos pensar, operárias, elas são mais amarelas. O que foi falado muito, inclusive ontem, foi a questão de uma abelha que vem da Chapada do Araripe, mas mais na região, localizada na região do Crato, que é no pé da Serra do Araripe. Quem conhece o Crato, onde fica o Ibama, eu sei onde é a agência do Ibama, parece que fechou, foi fechada de fato, mas uma abelha que ela pareceu muito com a chamada boca de renda, boca de sapo, que são algumas denominações, também um pouco com arapuá, mas ela fica no solo e tudo. O pessoal confundiu com a mumbuca, que é a Geotrigona mumbuca. Não é. Elas são todas da tribo Trigonine, se a gente for pensar. Acharam parecido também com a mumbucão. A mumbucão não faz ninho no subsolo, e sim nas árvores. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque essas confusões têm gerado, inclusive, cuidado de abelhas. Veja bem, dentro de uma espécie pode ocorrer uma questão chamada raciação. Me parece estar acontecendo no sul do Brasil, com um tipo de mandaçaia que é a Melipna quadrifaciata, chamada de MQQ. O pessoal já tem postado, ontem mesmo chegou um vídeo de uma pessoa consultando, perguntando, digo, olha, eu não sou especialista, mas eu posso apenas dar algumas dicas, não vou dizer que vai falar a verdade absoluta. Ela é uma abelha que, mesmo quando adulta, ela continua marrom, uma tonalidade para o marrom. A gente sabe que marrom é uma das cores naturais. Então, o que eu chamei a atenção inicialmente é que eu digo, olha, as mandaçaias ao nascerem têm duas cores. Se for princesa, é bem pretinha, a menor de todas. Se for zangão ou operária, que é o mais comum, elas são amarronzadas. Na mandaçaia da Caatinga é assim. Na MQA é assim. Em todas as mandaçaias, MQ é a que eu não vi, novas, mas acredito que é isso. Disse, não, ela predomina durante o período. Então, quando me chamou a atenção, quando falou, eu disse, olha, o que pode acontecer? Ele disse, não, mas é a mesma espécie, a MQQ. Eu digo, se é a MQQ, então é um processo de raciação. Se você diz que ela não altera esse fenótipo, essa aparência dela, essa coloração vai se manter durante toda a vida da abelha, isto é raciação. Vamos pegar algumas coisas conhecidas. Em cachorros, eu acho que a espécie, o Canis lupus familiaris, que é o cão doméstico,
é a espécie que tem o maior número de raças. Eu acho que já passa de uma centena de raças, para a gente fazer uma abordagem. Exemplo, dentro da raciação que foi feita, isso é um processo de seleção artificial feito pelo homem, que tem a seleção natural, que é mais interesse, se aprofunda lá na teoria da evolução de Darwin, aí você vai entender melhor do que eu vou falar aqui. Vamos pegar, por exemplo, o labrador. Se você tiver uma raça labrador pura e cruzar sempre labrador, você vai obter sempre labrador. Mas na hora que você cruzar com outro animal, com outra raça, você começa a misturar e vai dar sendo indivíduos de situações diferentes. Que foi ontem o que foi postado, inclusive pelo Samuel, se não me engano, Samuel Darlan, lá do Ceará, no grupo que a gente tem no WhatsApp, sobre a africanizada, mas um indivíduo com a cor mais negra. Essa cor mais negra depende da chamada, o pessoal chama também, uma espécie também pode ser chamada de raça, europeias. Vamos entender como. A abelha que nós temos no Brasil, essa africanizada, ela é uma mistura de espécies. É uma mistura de 6 subespécies, na verdade, porque todas elas têm a grafia trinominal. Lembre que lá, se a gente voltar lá no passado da taxonomia, o pai da taxonomia, o Linneu, ele definiu como uma das características, um dos critérios de classificação de uma espécie que fosse binominal. Possui isso um epíteto genérico e um epíteto específico, não um epíteto subespecífico, mas ao longo da evolução, de avanço da ciência, ou das ciências, mas no caso da ciência da natureza, houve essa mudança. Então, já uma mudança, foi uma renovação, ou talvez uma inovação dentro da ciência taxonomia, na questão nomear as espécies. O que acontece? Ora, a gente pega um enxame de abelha de africanizada, nós temos abelhas com a predominância em termos de fenótipo, que é a aparência, a cor, no caso, só a cor do animal, mais amarelada. Normalmente essas são, de modo geral, não quer dizer que ela não tem, às vezes, uma espécie, mais a concentração do gene de uma espécie da europeia, mas muitas vezes pode ser da africana, que é a Apis mellifera escutelata. Nesse caso, essa abelha, inclusive, é mais agressiva. Essa abelha é mais migratória, porque essa espécie africana, que foi misturada, trazida em 1955-56, pelo Dr. Kerr, ela tem esse comportamento, é uma abelha mais migratória, uma abelha de baixa produção de mel, mas é uma abelha muito defensiva. Outra hora, a gente pega a abelha, que é uma abelha muito mansa. Eu mesmo, quando tirei muita abelha no mato, qual é o procedimento? Era pegar, fazer um fogo, um monte de folha verde, para fazer fumaça. Nunca tirei com esterco de animais grandes, vamos pensar equinos, bovinos, porque poderia não, fica a impregnação do mel, o mel não é para ser defumado, é um produto defumado, pode até fazer, mas não é o caso. E a fumaça é só para desorientar as abelhas, principalmente as que estão chegando do campo, as campeiras. E encontrava a abelha muito mansa. Teve casos de fazer um fogo e a abelha não fazer nada, ela subir, inclusive para os galhos, para o oco e tudo, eu tirava a abelha, tirava o mel, que é o que eu interessava, muitas vezes eu deixava as crias, inclusive, às vezes nem ia embora a abelha, e a abelha não brigava, outros casos já briga muito. Outra coisa que é observado, aí a gente, não além do fenótipo, que está relacionado ao genótipo, ao ambiente, se houver uma alteração momentânea, se alguém mexer no animal, ele pode mudar esse fenótipo. Vou pegar 2 exemplos de animais, de aves, que nós temos aqui no Brasil, migratória. Uma é o flamingo. O flamingo, por que ele tem aquela pigmentação? Porque ele se alimenta, na dieta alimentar dele, ele tem muito uma alga que tem a cor avermelhada, tem muito beta-caroteno. Se você fizer a alimentação, mudar a dieta do animal, ele vai ficar branco. O outro pássaro, que é muito no norte do Brasil, é chamado guará. Aquela pigmentação, aquela cor avermelhada, depende também de outro material, nutriente, faz parte da sua dieta alimentar. Ele come muito crustáceo que tem uma proteína que é rica em carotenoide, beta-caroteno, com isso vai dar aquela pigmentação no animal. Se ele for alimentado, você muda. Então, o alimento, por exemplo, vou pegar outra situação, que aí é artificial, na natureza, não está ligado à natureza diretamente, não é do comportamento do animal. É o caso de quem cria canário, somente canário belga.
Se você quiser mudar o fenótipo para um mágico animal, você muda utilizando gema de ovo. Principalmente gema de ovo chamado de galinha caipira, galinha de capoeira, que tem maior concentração também dessa substância de substâncias que dá essa pigmentação, normalmente os carotenoides, tá? Então, para dizer para vocês que, por exemplo, você olhar uma abelha, você pode confundir, porque depende da idade da abelha. Às vezes essa aparência que o pessoal do sul está encontrando, que vem me perguntar ontem, da mandaçaia, pode simplesmente ser apenas um período, mas tem gente dizendo que não, toda a vida da abelha vai ser marrom. Nesse caso, é uma raciação, ou pode já ser uma especiação. Aí como vai detectar isso? Se for uma raciação, ele sabe quando cruzar com outra abelha que não tem essa característica, esse fenótipo, e começar a gerar indivíduos com cores diferentes. Vamos dizer, preta, na colônia você vê preta, vê marrom. E como você vai saber que ocorreu uma especiação? Se fizer DNA, tem que partir para um exame molecular, fazer o DNA do animal, desse animal que está no sul do Brasil, segundo me falaram mais do Paraná, nos 3 estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e entender. Outra característica que eu estava falando também é que esse animal inverna, ou seja, esfriou o tempo, ele muda, a rainha basicamente cessa a postura, as atividades, mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que o fenótipo ele pode ser alterado. Por exemplo, eu estou aqui com tinta guache, só para mostrar para vocês, se eu pegar essa tinta guache, para a gente entender isso, eu posso mudar um fenótipo, eu posso passar aqui na mão, fazer essa marca aqui, seria tipo uma tatuagem. Será que um filho, vamos pensar se eu gerasse um filho, ele ia nascer com isso aqui? Não. Mas isso já foi muito questão de crendice, já se acreditou nisso. Que uma mudança, um caso desse, bem clássico, um dos grandes cientistas, não deixa de ter sido um grande cientista, foi o Lamarck. O Lamarck acreditava que a mudança no indivíduo, isso ia ser transmitido às descendências. Não, as mudanças ocorrem, mas são demoradas. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês estão observando essas abelhas, e está gerando essa, no caso das frisiomelitas, no caso das mandaçaias, no caso das escaptotrigonas, essas abelhas. Uma coisa que você tem que ficar muito atento, primeiro, qual é o local de ocorrência? Para você saber, já é um caminho. Outro caminho seria qual é o tipo de colônia, como é a arquitetura do ninho dessa abelha. É outro caminho que você tem que pensar. A outra coisa é menos defensiva. Quando alguém disse, eu nunca tinha visto uma ápice desse jeito, é a primeira vez que eu vejo, é por conta dessa genética de 6 subespécies que foram misturadas. No caso das nossas abelhas, tem poucas abelhas que são hibridizadas. Tem no caso das mandaçaias, até hoje sabido, e no caso das escaptotrigonas, tem aí umas 2 ou 3 espécies. No caso da mandaçaia, 2 espécies, MQA com MQQ. No caso da escaptotrigona, vamos pensar, a tubona com a canudo, elas conseguem deixar descendências férteis, mas não é muito viável, tá? Então, quando você mistura, aí elas vão trazer no seu genótipo características de 2 espécies, vão juntar, vão refletir o fenótipo das 2 espécies, ora mais acentuado para uma espécie, ora se reflete mais da outra espécie. No caso das aves, são das 6 espécies, e aí inclusive está nessa questão da agressividade, não chama agressividade, mas ser mais defensiva. Na produção, quem destaca na abelha sabe que se a abelha tiver uma maior potencial genético para a subespécie africana, não é tão interessante. É tanto que os apicultores hoje têm trabalhado muito na apicultura industrial, comercial que a gente conhece, nessa questão de observar qual é a predominância. Eu vou querer uma abelha que produza mais, que seja uma abelha mais forte, porque não é interessante você, é uma atividade comercial como outra qualquer, é uma atividade que você precisa de lucro. Quando você fala nas nossas abelhas, só olhar, muita gente toda hora pensa, não sou especialista em abelha, eu conheço muitas abelhas, eu leio muito sobre abelhas, eu vejo muito sobre abelhas, todo momento eu estou sempre lidando com abelha. Tanto o pessoal diz, o homem é abelha. Não sou, mas eu não sou abelha, mas a abelha é um ponto dentro da biologia que interessa muito, é apenas diria que a meliponicultura é algo que chama muito a minha atenção, mas como foi o caso, foi até o Jair da Serra do Monduri, Serra do Araripe, que postou o vídeo, e eu perguntei onde é que ele tinha visto a abelha, ele falou, inclusive falou, está aqui mais uma vez, o seu Chagas,
viu a abelha e seu Chagas é um homem extremamente experiente na meliponicultura, com mais de 50 anos na atividade, isso não é pouco. E ele também não conseguiu detectar a abelha. Talvez uma pessoa que lida por conta de olhar, às vezes, outra coisa, eu chamei a atenção num determinado momento, a arquitetura do ninho não garante que a abelha que você está pensando. Tem muitas abelhas que têm muita semelhança em termos de arquitetura, desde a entrada, o tamanho. Outra coisa também, tem variações. A arquitetura às vezes muda, potes de alimento, eu quero dizer, na marmelada tem esse tipo de pote. Olha, o pote que ele citou lá tem para outras abelhas também, do gênero Phrasiomelitta. A mandaçaia tem esse tipo de pote. A mandaçaia da caatinga tem esse tipo de pote, a MQA tem esse outro tipo, a MQQ. Dentro de todas as melíponas tem muitas variações. No momento elas falam um tipo de arquitetura, vamos pensar em tudo, desde o armazenamento do alimento e as crias, a estrutura, os discos de crias. E tem hora que elas mudam. Essas variações podem estar relacionadas também ao tempo, ao local, ao alimento que elas estão encontrando. Então, todos os fatores vão influenciar. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão do fenótipo, entendido isso. Mais uma vez, pedindo a tua cooperação, assinar o canal, acionar o sino, deixar o seu joinha, manda esse vídeo, você que gostou, se você chegou até aqui, manda esse vídeo para todos os teus amigos, agradecendo a todos que acompanham e até o próximo vídeo.